Sejam bem-vindos para mais um estudo do livro Transição Planetária, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. Queremos agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, sempre participando ao vivo, aqueles também que participam assistindo depois, nos enviam dúvidas e comentários, e esses vídeos do estudo ficam gravados, disponíveis no canal do YouTube, chamado Leitura de Livros Espíritas. Sempre toda terça-feira, a partir de 9 horas da noite, aí a gente coloca lá os vídeos. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre o conteúdo desse livro, dos ensinamentos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, Conquistando o Tempo Mal Baratado. Mal baratado, uma palavra que a gente quase não usa, né? O tempo se foi perdido à toa. Então, agora, eu vou pedir para vocês desligarem seus áudios, para que a gente possa fazer a oração inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos em direção ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos começar aqui, compartilhando a tela do texto que foi resumido. Então, eu vou ler para vocês aqui e vamos dar aquelas paradas que a gente sempre dá para comentários, certo? Estudo 14, capítulo 13, Conquistando o Tempo Mal Baratado. Lentamente, diminuía o número de cadáveres expostos nas praias e cidades vitimadas pela tragédia coletiva. A paisagem de sofrimento dos sobreviventes era comovente. Rapidamente, para nós, Miranda está falando, né? Passou o período que nos fora reservado para acompanhar os trabalhadores do bem e que deveríamos retornar à colônia espiritual Redenção para outros compromissos que nos aguardavam. O nome da colônia deles era essa, Redenção. Então, agradecemos ao Dr. Charles, que, terminando lá as tarefas, agradecendo ao Dr. Charles todo o seu empenho em auxiliar a entender os mecanismos das divinas leis, bem como se despediram com emoção dos demais amigos. Então, no dia do retorno, eles tomaram um veículo que ia conduzir de volta ao lar, e Miranda diz que eles puderam ver à distância a imensa região envolta em sombras densas, nas quais, vez que outra, brilhavam luzes, representando os obreiros da caridade, trabalhando no bem em favor dos famintos de conhecimentos e de harmonia pessoal. Chegando à nossa comunidade, fomos recebidos carinhosamente e solicitaram-nos notícias da caridade entre os irmãos infelizes da Indonésia. Narramos as experiências edificantes e as lições absorvidas, especialmente em torno da fraternidade entre espíritos de credos religiosos diferentes, porém unidos pelos mesmos sentimentos de amor, de compaixão e de caridade. Relatamos que descobrimos a verdadeira solidariedade que deve vigorar entre muçulmanos e judeus, católicos e protestantes, espíritas e demais crentes, ou mesmo não crentes, redescobrindo a sabedoria divina em tudo pulsante, assim como o poder da solidariedade fraternal. Em nossa comunidade, estagiavam periodicamente espíritos de diversas procedências. Embora Ivon Costa residisse em outra colônia, situada sobre as formosas montanhas de Minas Gerais, convidei-o a permanecer em nossa colônia espiritual pelo período intermediário entre aquele e os próximos dias, quando retornaríamos à Terra, dando prosseguimento aos nossos compromissos. Concluído o labor com o Dr. Charles White, faríamos parte de um novo empreendimento, dentro de 2 dias. O intercâmbio entre as colônias espirituais é constante e natural, qual acontece na Terra entre as diferentes comunidades
que se sustentam e confraternizam. Todas as colônias operam em favor do desenvolvimento moral dos seus habitantes desencarnados, preparando-os para os empreendimentos futuros nas reencarnações abençoadas. Então, aqui agora, eu vou parar esse quadro para passar para outro, que é muito bonito, por sinal, uma apresentação sobre colônias espirituais. Vamos lá, vou botar no final aqui, vamos botar no começo. Isso foi A Vida no Mundo Espiritual. Aqui foi um trabalho que fez lá do João, que faz assim, esses comentários lá na outra live, João, sobrenome aqui, Corgold, e ele vai botar que são as colônias que existem no plano espiritual. Então, começa dizendo, há muitas moradas na casa de meu pai, de João, capítulo 14. E as comunidades espirituais dedicadas ao bem têm o trabalho dos espíritos e o trabalho dedicado e sacrificial. Não vou ler tudo, gente, senão a gente não vai conseguir ver o texto todo e as outras fotos. Então, aqui ele vai falar que elas estão em volta da Terra, tá? Tem umas citações de Conan Doyle e outras citações escritas, e vamos ver bem, vamos direto para as colônias mesmo. Então, as colônias, o André Luiz informou que essas comunidades dedicadas à bondade não estão necessariamente situadas em planos mais elevados ou regiões infelizes. Nós já vimos que temos que estão no umbral. O próprio nosso lar ele não está muito longe, ele fica aqui bem coladinho no planeta, na crosta terrestre, né? Muitas delas, aí, o André Luiz falando, estão nessas regiões de sombras e de dor, o que representa um verdadeiro oásis para o viajante cansado, perdido nesses territórios. Então, vamos ver aqui as principais. Aqui dá uma característica. Bom, a nosso lar. Aqui a mais conhecida, todo mundo fala, né? O nosso lar está ali, tá no limite superior do umbral, abaixo das regiões mais elevadas. Ele está, logo aqui está um mapinha aqui embaixo, um mapinha não, um esquema, mostrando aqui, ó, planeta Terra, as moradias, coisa e tal, e aqui vem o nosso lar, entre as camadas aqui, ele não está nem lá em cima, nas camadas superiores, e nem também cá embaixo, dentro, que ele, na verdade, ele termina, aquelas câmaras de retificação, elas terminam ali bem no umbral mesmo, porque é onde eles pegam aqueles espíritos que estão perdidos por ali e trazem para dentro das câmaras, para poder como se fosse a sua colônia, né? Então, aqui está um desenho, uma foto baseada, né? Um desenho aqui, baseado nos desenhos de uma médium que foi lá, viu o local e trouxe, e desenhou isso na época. Tem um sobrenome diferente, eu não vou lembrar o nome dela agora, não. Ela tem um nome diferente, mas posso colocar depois lá no grupo. E aqui está a torre do meio e toda a diferença que faz uma estrela, né? Olha só, vocês estão vendo a estrela aqui? O desenhozinho dela é assim que é a estrutura do nosso lar. Bom, em nosso lar, ele coloca aqui que o sofrimento ainda pode ser encontrado lá, mas como seus habitantes possuem um nível evolutivo intermediário, eles compreendem melhor a dor. Então, aqui está bem o centro, lá onde fica o governador, e aí é a parte espiritual mais forte. E aí coloca esse nível espiritual favorece a natureza, que é caracterizada por belezas e harmonias inexistentes nos planos inferiores. Então, um exemplo, a primeira seria nosso lar. A segunda, ele fala que é a alvorada nova. Todas essas que estão aqui foram já citadas em livros, né, lógico, o médium foi lá, visitou, conta algumas coisas. A Alvorada Nova está em vários livros. Aqui no livro Conversando sobre a Mediunidade, Caio Bachuto vai citar essa colônia. Ó, tem até um desenhozinho como ela aqui, o mapinha dela. E diz que essa colônia encontra-se geograficamente localizada numa área que abrange 4 cidades na costa marítima do estado de São Paulo. Ela possui, naquela época, né, também, 1.060 unidades espalhadas pelo globo, tá? Já tem essas unidades, como se fossem umas extensões. É uma colônia dedicada ao estudo do espiritismo, tendo para esse fim centros de estudo e cultura. O estudo da mediunidade é muito relevante, pois prepara os médios para futuros trabalhadores na Terra, em assistência aos encarnados e na formação de trabalhadores que servirão na área da obsessão. Essa colônia é de estudos. Aqui uma colônia chama Cidade Reino de Castrel. Sua função primordial, Castrel, é assistida
assistência a crianças. Então, aqui está, olha, recebe crianças desencarnadas e as prepara para as novas realidades da vida, reintegrando-as às esferas às quais estão destinadas ao retornar à forma adulta ou prepara os espíritos para a reencarnação, acompanhando-os durante a infância. É o que a gente falou no último encontro nosso, que as crianças, dependendo da maturidade espiritual, elas vão desenvolvendo aos poucos, ou, se ela for um espírito mais evoluído, ele já pode sair rapidamente e retornar à forma que ele estava, né? Ele pode estar antes de encarnar, podia estar na forma já adulta, às vezes podia estar adolescente já perto de adulto. Isso aí depende muito do nível espiritual, no caso, a maturidade espiritual. Aqui já é a colônia Lar da Bênção, que foi citada no livro Entre a Terra e o Céu. Ela é uma combinação de escola para mães e moradia para crianças que retornaram da Terra. Sua função é preparar as mães para uma maternidade responsável e auxiliar crianças desencarnadas ou se preparando para reencarnar. Tá vendo? Cada um tem uma utilidade. Também, além das colônias, existem os postos de socorro, que são uma grande expressão de amor ao próximo. Geralmente são campos que estão são uma espécie de um campus avançado de uma colônia espiritual. Então, aquela colônia vai aos locais de vibração mais inferior e tudo, e vai resgatando. Lá, está vendo aqui a carruagem, com seus cavalos, eles contam, vários livros contam que eles resgatam, porque como esse local é muito denso, eles não vão com outros veículos. Tem que ser um veículo que vai, inclusive, ser puxado por cavalos, né? Eles são como a sala de espera, os hospitais para as almas doentes, onde a experiência é trazer o doente de volta para a saúde, para a felicidade. E tem até que está mostrando aqui embaixo que às vezes acontece até lutas entre os espíritos missionários, que são esses que estão de branco aqui, e os outros trevosos que estão ali, que estão atacando eles. Eles têm, às vezes, que afastar eles com raios, né, para que eles não ataquem os espíritos que estão ajudando. Aqui também está dizendo que é o Campo da Paz, é o mesmo? Não, então uma delas é chamada Campo da Paz, foi no livro Mensageiros, que apareceu uma desse tipo de posto de assistência, que já é posto de assistência, localizado no umbral. Olha só, tem os muros para proteger, né, igual um castelo. Recebe espíritos que estão doentes, mas que são mais desorientados do que maus, devido ao choque da morte física ou ao relativo apego que ainda tem os seres encarnados. Ou até a matéria, às vezes, né? Então, são recebidos, tratados, reequilibrados. Aqui tem eles dormindo, aqui no desenho como se fosse o André Luiz olhando, vendo como é que eles que dormem, às vezes com pesadelo, né? Porque eles estão ali, na verdade, o espírito não dorme, ele está sempre com uma vibração, às vezes, no caso desses desequilibrados, estão, às vezes, até em pesadelo, né? Então, eles chegam, às vezes, ele falou, muitos desses chegam completamente desconectados da realidade que os cerca. No livro Memória do Suicida, tem a colônia correcional da Legião dos Servos de Maria, servidores de Maria, que são os que cuidam dos suicidas. Então, aqui está até um desenhozinho, e dizendo que essa colônia ela é uma localidade de assistência evangélica, e seus líderes e auxiliares atuam em nome da Virgem Maria. Tem uma que foi citada, é da Califórnia, citada no livro Irmãos de Outras Terras, que eles mencionam que o Thomas Edison, nos Estados Unidos, trabalha nessa colônia espiritual, sobre a Califórnia. Aqui já tem até umas fotos, mas aqui tem um outro que vai mostrar que... Bom, aí tem outros desenhos aqui, e mostra que só uma curiosidade, que eles sempre falam que no dia 7 de maio de 2005 apareceu uma miragem ao longo da costa de Penglai City, em Shandong, uma província ao leste da China. Agora, olha como é que impressionante essa imagem. Muita gente fotografou, muitos viram, bota ali embaixo que milhares de pessoas testemunharam essa miragem, que durou 4 horas. Brumas elevando-se na margem criaram a imagem de uma cidade, com edifícios modernos, arranha-céus e ruas amplas, bem como pessoas que eram claramente visíveis. Que a gente vê direitinho. E isso ficou aparecendo. Especialistas disseram que essas miragens têm sido registradas nesse local, em Penglai, ao longo da história, e que por isso o local tornou-se conhecido como sendo a morada dos deuses. Aí a gente vê que realmente eles estão bem perto da gente, né? A vibração em outras dimensões, né? E aqui coloca, para terminar aqui,
as vibrações dimensionais do universo são infinitas, bem como infinitos são os mundos que preenchem essa imensidão. Então, vamos lá, voltar para o texto. Daqui a pouco a gente comenta, né? O texto, então, ele estava comentando que o Yvon, que trabalha com ele sempre, vai ficar uns dias, ele é de outra colônia, vai ficar uns dias ali para eles poderem terminar de dar aquele repouso que eles têm e seguir em frente daqui a 2 dias. Aí ele estava ansioso, ele até comenta que estava ansioso para saber como seria o próximo serviço, e Miranda continua dizendo que tomamos conhecimento de que a caravana para o próximo serviço no orbe terrestre seria expressiva em qualidade e em quantidade de membros, dividida em vários grupos que atuariam em diferentes locais, sendo presidida pelo sábio geneticista Dr. Artêmio Guimarães. Bom, eu fui na internet, não achei esse Artêmio Guimarães, nada falando dele. Não sei se na época que ele trabalhava também não tinha registro, né? Porque foi há muitos anos. E ele, o que a gente acha é a biografia dele, que é que está no livro, que o Miranda vai contar. Bom, ele diz primeiro que ele era o chefe de departamento de reencarnações na colônia Redenção. E já estava desencarnado aproximadamente uns 30 anos. Esse livro já tem, contando a história de 2000, né? Então já tem 20 anos, então seriam 50 anos atrás. Realmente não ia ter internet, não tinha nada, né? O jornaizinho talvez a gente não consegue a notícia sobre ele. Aí ele diz que ele renasceu, já estava desencarnado há 30 anos, no ano 2004, né? Então, agora para a gente seria há 50 anos. Após laboriosa existência missionária no Brasil, onde renasceu em um lar modesto, na cidade do Rio de Janeiro, a fim de conhecer as dificuldades e vencê-las desde cedo. Foi uma criança vivaz e simpática, inteligente e generosa. Tornou-se jovem, responsável e estudioso, auxiliando a mãezinha viúva, enquanto simultaneamente frequentava a escola noturna. Com sacrifícios hercúleos, superou as condições ambientais agressivas e perturbadoras, abraçando a aspiração de salvar as vidas ainda em formação, lutando contra qualquer forma de aborto criminoso. Transferiu-se para a cidade de São Paulo após a desencarnação da mãezinha, passando a trabalhar com mais empenho até conseguir adentrar-se na famosa universidade daquela cidade. Dedicou-se ao estudo da biologia, da embriogenia, integrando-se no grupo da nascente engenharia genética. Então, estava nascendo a engenharia genética, praticamente há 50 anos atrás. Quer dizer, antes, até porque ele ainda está trabalhando. Com plena integração nas pesquisas, tornou-se respeitado cientista nessa área, assim como da fertilização in vitro, da inseminação artificial, facultando a milhares de pessoas a oportunidade de conseguir a procriação. Tomou conhecimento dos estudos profundos em torno do DNA e da provável futura decodificação do genoma humano. Ainda estavam estudando ainda, porém não teve a oportunidade de ver concluído esse projeto, né? Esse extraordinário projeto do genoma, né? Ele desencarnou como um justo. Eles colocam essa palavra justo, que é uma pessoa que tenha tido sucesso, triunfo na sua encarnação, na sua missão, né? Ele foi vitimado por uma parada cardíaca que não lhe conseguiu encerrar a carreira científica, porque ele prosseguiu na espiritualidade quando retornou e, considerado um triunfador na missão abraçada, hoje ele é um respeitável apóstolo no campo da fecundação, na fecundação humana, especialista em reencarnações. Então, aí a gente vê que ele realmente tem todo o gabarito, todo conhecimento, experiência para ser um especialista e trabalhar na colônia, ajudando essa parte de reencarnação. Então, aí o Miranda fala aqui, fechando o texto, que seria sob o comando desse doutor Artêmio Guimarães, que aproximadamente 500 obreiros retornariam ao amado planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos migrantes que vinham de uma das estrelas da constelação das Pleiades, na tarefa sublime de ajudar a Terra a alcançar o patamar do mundo de regeneração. Então, vamos lembrar aqui, no capítulo 3, vou tentar a observação aqui, no capítulo 3 desse livro, que nós estudamos o discurso do espírito Órion, que veio de uma das Pleiades,
que são um conjunto de estrelas da constelação do Touro. Aqui vale relembrar o que a gente já viu, Divaldo falando em 2018, que vários espíritos estavam vindo da estrela de Alcíone para reencarnar na Terra. E ele fala que isso já vem ocorrendo desde os anos 70. Ou seja, temos já 50 anos de reencarnações desses espíritos. Mas aí o Divaldo falou em 2018 que em breve eles chegariam em grande massa. Quer dizer, já estavam chegando nessa época, né? Só para lembrar, Alcíone é uma das estrelas da Pleiade. Tá? A historinha aqui na mitologia grega vai dizer que a Pleiade era filha de Atlas, e aí o Órion vai ficar caçando ela, e o Júpiter, com pena, vai lá, aponta um caminho para as estrelas, e essas estrelas, elas, filhas todas, vão se formar a cauda da constelação do Touro. Então, entre elas está a Alcíone. Está aqui um desenhozinho. Aqui a constelação do Touro. Consegui hoje essa foto, que depois procurar muito. Aqui está o chifre do touro, aqui, ó, a cabeça, tá vendo? E aqui como se fosse o rabo, a cauda do touro. Estão a Pleiade, aqui as estrelinhas, e a Alcíone está aí. Então, eles estão vindo desse lugar. Miranda ressalta que outras equipes já tinham antecedido para executar esse labor de reencarnações, né, em massa. Aí, no caso, também, que está falando em 2000, o Divaldo já está falando que desde 1970 está acontecendo. Aí o Miranda fala aqui, olha, os responsáveis pelos diversos grupos vinham há mais de um decênio, ou seja, 10 anos antes desse dia que ele está escrevendo aqui, em 2004, né, planejando programas cuidadosos em nossa colônia, assim como em muitas outras, já que o projeto era internacional. Não é só no Brasil, lógico. Está acontecendo isso no mundo todo, esses espíritos chegando e reencarnando no mundo todo. E agora o Miranda vai contar que eles davam a noite estabelecida para o primeiro contato, para a reunião, né, para saber como é que seria a próxima missão. Ele e o Ivan foram 7h30 da noite na direção do templo ecumênico, aquele mesmo que a gente já viu, que teve uma reunião, tipo um anfiteatro grego, coberto por uma substância transparente que dá para ver à noite, e estava tocando uma suave melodia no ambiente, com uma harmonia musical. Os convidados especiais, jovens e encantadores, lotavam o auditório. À hora estabelecida, tivemos o imenso prazer de ver adentrar-se o governador da nossa colônia, acompanhado por outros administradores dos diferentes setores, que foram conduzidos, respectivamente, à mesa diretora e às cadeiras reservadas à frente. Nossa colônia, ele vai agora explicar da colônia, foi criada por abnegados servidores de Jesus, sob os auspícios de Francisco de Assis, e alberga uma considerável população de espíritos que viveram no Brasil e alguns outros originários da cultura francesa, que se fixaram aqui nas mais recentes existências. O mestre de cerimônias era o espírito José Lopes Neto, tá? Outro nome que eles vão falar quem é. Ele já chegou envolto numa tênue e brilhante claridade opalina, que lhe traduzia a elevação intelecto-moral. E também vem uma nota no livro explicando que José Lopes Neto nasceu em 1882 na capital paraense, Curitiba. Com apenas 22 anos, em 1904, foi conduzido ao cargo de segundo secretário da diretoria da Federação Espírita do Paraná. Desencarnou super jovem, aos 35 anos, após haver exercido vários cargos naquela diretoria. Médium vidente, sonambúlico, psicógrafo, audiente, orador vibrante e vibrátil, foi verdadeiramente um espírita cristão. A solenidade teve início sendo anunciada por uma jovem cantora que, acompanhada pelo órgão, criou uma psicosfera de altíssimas vibrações. Em seguida, foi composta a mesa central, sendo convidado o Dr. Artêmio Guimarães, e, para encantamento de todos, acompanhamos a entrada do pobrezinho de Assis, acompanhado pela irmã Clara, no esplendor da juventude e da beleza, e mais alguns companheiros das primeiras horas da sua revolução de amor no passado. Então, seriam aqueles que eram os franciscanos e as clarissas, né? Que estou falando que tem companheiros das primeiras horas, não fala quantos. O santo irradiava bondade transcendente, como jamais tivéramos ocasião de vivenciar, com um semblante suave e doce, trajando as vestes gastas dos seus primeiros dias de ministério na terra.
e o ar vibrava de dúlcidas energias, canoras e coloridas. Estávamos extasiados, respirando em um ritmo inusitado. Então, agora a gente dá uma paradinha e vamos comentar o que a gente está vendo aí, né? O que vocês acharam desse encontro? Suzane, Isso. quando você mencionou lá atrás a questão das crianças, né, as colônias, eu me lembrei de um relato do Gerson Simões Monteiro, que foi presidente da Rádio Rio de Janeiro, né? E ele teve as suas histórias familiares difíceis, né? Então ele fez várias vezes ele relatou essas histórias. Uma delas foi da filha dele, que morreu, acho que ela tinha 2 aninhos, era bem nenenzinho, né? Ainda, e ele contava, né, que não sei se foi num sonho, eu não me lembro bem como é que foi o relato, ele sonhou, eu acho que foi sonho, né, que ele sonhou com a menina, e aí ele perguntou, mas como é, né? Ela relatava para ele que estava tudo bem, que ela continuava viva, toda aquela explicação do que era a vida espiritual, e aí ela disse que ela já era uma moça, que ela era uma moça, ela não era aquela criança, ela era uma moça. E ela desencarnou muito, muito nenenzinha por razões de débitos do passado. Mas o que é interessante é que, apesar dela ter desencarnado com 2 anos de idade, ela se apresentou para ele como uma moça de 20 e poucos anos, né? Isso que eu achei interessante, quer dizer, existem situações no mundo espiritual em que a criança já está preparada, quer dizer, o espírito desencarna a criança, mas já está preparada, já está desenvolvida e volta ao seu estado harmônico, né? E É. outras que não, né? A idade que você falou, o quê? 18 anos? Não sei se 18, 20 e poucos anos. Ah, tá. Não, pois é, porque depende. Tem gente que já quando encarnou, estava com aquela. Porque você escolhe, né? Depois, né? Quando você tiver já melhorzinho. Exato. Aí você vai escolher. Então, se você já, quando você veio encarnar, você estava com a fisionomia de 20 anos ou de 18 anos, você, quando vem para cá e volta, né, volta novo, criança, você pode voltar a essa idade, como pode voltar para uma outra idade sua, que você pode escolher. Você vê que você É o pode. que eu quero dizer. Que a gente volta para aquela idade, aquele estado harmônico, né? Não é a idade, Exatamente. né? Porque não Equilibrado, existe né? Que eu acho que você volta lá para o seu mais equilíbrio. É pessoa equilibrado. mudando. É. Exatamente. Agora, deixa eu ver aqui. O que eu achei interessante foi quando você falou das colônias, das crianças que ainda necessitam de um certo desenvolvimento, né? Outras que depois do desencarne elas já retornam à sua forma, vamos dizer assim, mais equilibrada, mais harmônica, mais rápido, né? Pois é, e isso a gente já viu também como eu falei na última vez, tem esse livro da Flores de Maria, que é o nome de uma colônia que recebe as crianças pequenininhas. Então, assim, tem criança pequena que não consegue evoluir. Nesse livro, eu me lembro que tinha uma que ela não conseguia, ela ficava sempre com medo, tudo, não queria participar das atividades infantis lá que tinha, né, brincadeira, que é tudo lúdico, é como se fosse aqui na Terra, só que eles estão em outra dimensão. E ela nunca queria ir, queria sempre ficar no carro, quarto, ficar. Aí uma das outras crianças perguntou por quê, e aí eles explicaram que os pais dela choram muito, chamam muito ela. Então, assim, isso prejudica demais, ainda mais o espírito infantil, né? Que aí eles fazem tudo para proteger, para que ela não é que ela ficasse escutando toda hora, mas que isso afeta a vibração, no caso, ao redor do próprio espírito, né? E ela não conseguia desenvolver. Aí qual é? Eles começam a ver os tratamentos, qual é a opção, né? Já que não consegue, às vezes, o próprio espírito está ali empacado, aí geralmente é botar para reencarnar novamente, em breve, né? Porque a ideia é cada um ter sua programação, mas
Quando você fica lá no plano espiritual, como acontece com um monte de espírito perturbado e tudo, que às vezes vão. Agora você não tem. Não sei se você lembra que quem não conhece, que tem uma novela chamada A Executivo, que é uma novelinha que tem lá no Rádio Web Fraternidade. E é muito interessante, porque é uma pessoa, uma executiva que cai no avião, ela desencarna, e aí ela não consegue, aí ela não, lógico que ela não acredita que ela desencarnou, e ela vai e bate nas portas, e pede comida, e está em farrapos, reclamando que ninguém cuidava dela, e aí ela vai, e aí tem sempre, às vezes aparecia um casal para levar ela, que eram parentes antigos, e ela falava, não, vocês só querem me pegar meu dinheiro, meu não sei o quê, fugia, e entrava, aí foi parar lá no trabalho, onde ela trabalhava, ficava andando pelos corredores, aí encontrou outros desencarnados lá, e via que as coisas dela foram jogadas fora, tudo. E aí, no final, para não estender, porque a novela é enorme, muito boa, são 7 minutinhos por capítulo, e, se eu não me engano, são uns 30 capítulos. Aí, no final, eles resgatam ela e levam ela para tratamento, e ela... Olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, a minha mente está desequilibrada, mas eu quero tratamento, sempre exigindo as coisas, vai para o hospital, faz tratamento. Aí, 10 anos depois que ela vai conseguir, encontra com a filha à noite, que a filha era espírita, trabalhava numa casa, aí a filha consegue visitar ela, conversa com ela, e ela na cadeira de roda, olha, minha filha, não sei o que está acontecendo, por que você está com essa mania de religião? Por que você ficou com esse fanatismo? E ela vai reclamando. Então, olha, praticamente, quase, acho que são uns 28, 29 capítulos, ela não aceita que ela está desencarnada, não aceita que aquilo tudo existe, que vocês estão falando aí de Jesus, de Deus, não sei o quê. Resumindo, eles falam, o único tratamento agora é voltar ela para reencarnar, que ela teria que reencarnar para conseguir sair daquela sintonia que ela estava. E aí, pelo processo, pelo tempo, ela ia voltar como filha da filha dela. Mas é muito engraçado, porque não é assim, parece engraçado, mas existe muito espírito que fica assim. E aí, eles, quando voltam, também é aquele esquema. Tanto a criança, quando volta, se for evoluída, ela vai assumir logo a sua identidade. Um adulto também que volta pode ficar perturbado e ficar lá, com aquela aparência, passar um século, 2 séculos, e a pessoa está ali com aquela aparência, né, desequilibrada. Então, no texto tem sim, agora, que é também Quantas assim. pessoas, né, desencarnam nessa condição e ficam nessa condição, sem aceitar, achando que estão vivos, quer dizer, encarnados, e sofrem, né? E sofrem muito. E a misericórdia divina é que faz com que eles retornem através da reencarnação para poder... E se equilibrar, né? Para se equilibrar realmente. Porque é essa entrada na carne que a pessoa vai conseguir voltar a ficar um pouco, recuperar seu perispírito e atingir o equilíbrio. Então, esse departamento de reencarnações que tem na Colônia da Redenção tem praticamente, que eu não posso falar todos, porque tem uns que não tem o departamento de reencarnação, porque naquela colônia é só tratamento, ou então é só estudo. Mas eles, quando fazem isso, aqui estão com um especialista, né, um geneticista, o doutor Artemio Guimarães. E aí, no caso, ele vai levar 500 obreiros. O Miranda vai ser um dos 500 que vem para ajudar a fazer essa reencarnação em massa. Vai contar isso depois, né? Como é que foi? Como é que tá Tânia, só uma pergunta. Em muitos casos, esses irmãos que trabalham no departamento reencarnatório já foram médicos enquanto encarnados? E aí justamente isso dá uma certa desenvoltura a eles? Eu não sei se eu tirei, que ele vai falar exatamente isso. Espera aí, estou procurando aqui. Ele fala, depois, mais na frente eu acho que eu vou falar, ele fala que muitos ali, olha, ele fala, muitos de nós equipamos-nos dos conhecimentos próprios nas áreas da genética, da embriologia, da embriogenia, a fim de prepararmos os corpos que acolherão por algum tempo esses mensageiros do amor. Então, esse doutor aí, Artemio, né, está contando no discurso dele que eles se prepararam, muitos deles se prepararam. E eu acredito que todo departamento de reencarnação vai ter um médico, um geneticista, um cientista especialista para isso. É lógico, porque essas pessoas, esses cientistas, eles que estão, como ele falou, ele desencarnou e continuou suas pesquisas no plano espiritual.
Tanto que a gente sabe que tudo aqui é uma cópia de lá. As inspirações médicas de vacinas, de remédios, vêm de lá para cá. As pessoas fazem as criações, as invenções aqui com a inspiração de lá. Então, esses cientistas que vão continuam desenvolvendo, eles também trabalham juntos. Não vão colocar pessoas que nunca tiveram nada na área médica ao longo das suas encarnações, né? Não tiveram nenhum contato com a área médica, para poder trabalhar especificamente com isso. Tanto que o André Luiz, quando foi para lá, ele era médico, só que ele teve que aprender a fazer a medicina espiritual, que não era aquela que ele tinha aprendido. Ele tinha noção de corpo humano, tudo, estudou, né? A medicina toda. Só que o tratamento lá é outro. E aí ele mesmo comenta ao longo dos livros dele que ele estava aprendendo como ia tratar, ele ia dos pensamentos, fazendo o passe magnético. Então, todos esses, eles têm alguma para cuidar de corpo, cuidar de perispírito, no caso, perispírito especificamente, mas cuidar do corpo das pessoas, e dos espíritos desencarnados, eles têm que ter algum contato. Pode não ter sido nessa existência agora, pode ser foi médico em né, no século XII, e aí, mas aí você... Nada é esquecido, né? Vai falar de novo nesse capítulo. A gente não perde nenhum conhecimento do nosso espírito. Vai sempre sendo acumulado. A gente vai lembrar. Quando a gente está aqui, a gente esquece tudo, né? Vai aprendendo, vai esquecendo, mas o espírito não esquece. Então, assim que a gente sai do corpo, passa para o plano espiritual, a nossa mente lembra de tudo. Você vai conseguir, não é lógico, não é logo que você sai do corpo. Mas, assim, o espírito tem essa faculdade de lembrar da sua encarnação, dependendo do que aconteceu, você vai sendo devagar, porque tem umas encarnações que foram pesadas. Tem até um livro aí que o pessoal, não sei se é no próprio nosso lá, que eles pedem para ver, e aí os instrutores vão lá e vamos ver se dá para ver, porque nessa encarnação vocês mataram, né? Pensando assim, matou tanta gente, né? Foi tão cruel, e a pessoa, às vezes, o espírito não está preparado, às vezes, para ver. Então, a equipe que trabalha, ela tem que ter uma especialização, sim. Lógico que dependendo do que for, a grande maioria, aí no caso é médicos, enfermeiros, você vê que tem toda hora. Estava a Ana com a Xote, ela era enfermeira. Então, tem essa ligação. Pode ser enfermeira logo que desencarnou, que já veio trabalhar, como pode ter sido em outros séculos, mas que já tenha essa experiência no espírito. E aí sim vai contribuir, porque senão não tem muito a contribuir. E a mesma coisa com o engenheiro, com o arquiteto, quando eles fazem lá a construção dessas colônias. Quem eles comentam nos livros, quem vai ajudar são os que já têm experiência em engenharia, arquitetura. É lógico que ali é outro tipo de engenharia. Eles usam a mente e vão plasmando tudo. Só que quem tem uma noção de engenharia aqui no planeta, né, que já foi, vai ter uma noção de espaço melhor do que uma pessoa que fez medicina. Então, exatamente, cada profissão lá no plano espiritual, quando você se empenha nesse caso específico, você vai ter, assim, vai ser aproveitado da melhor maneira possível com o conhecimento que você já tem. Está respondido, Pedro? Está respondido, sim. Muito obrigado. Nada. Então, só para a gente acabar o comentário aqui, então, eles falaram que vão preparar isso. Ah, não, peraí, que eu já pulei lá para baixo. Eles falaram que vão enviar esses 500, né? Aqui, e os espíritos vêm lá de Alcione, e eles já estão fazendo isso há muito tempo. E agora que é a coisa mais linda, que é a reunião. Imagina a gente a entrada de Francisco de Assis e Clara na reunião, porque o Francisco de Assis, ele está sempre aqui, você pode reparar no outro livro, no Rumo do Mundo de Regeneração, que aquele centro espírita que a gente, né, comenta que deve ser a Mansão do Caminho, lá onde está o Divaldo, ela é protegida pelo Francisco de Assis. Francisco de Assis está muito ligado à turma da Bahia, que o Miranda da Bahia trabalhou no centro, encarnado, ele era médium, era do centro lá da Bahia, esqueci o nome, mas então, assim, ele está muito ligado a essa turma daí que trabalha em conjunto já há muitos anos. E aqui ele veio para essa reunião da comunidade ali do Miranda, aquela turma toda, junto com a Clara, fora os outros que vieram, né? E ele vem para fazer lá a diferença, inclusive de irradiando a sua bondade transcendente, né? Então, vamos começar com a oração de abertura agora, senão a gente ultrapassa o tempo aqui, para a gente seguir em frente. Após a oração de abertura que o governador fez, Lopes Neto anunciou a palavra do nosso diretor, doutor Artêmio.
O respeitável cientista acercou-se da tribuna e deu início à sua mensagem. A lei de progresso é incontestável e o amor de nosso Pai é incomensurável, proporcionando a tudo e a todos contínuo aprimoramento que os levará às culminâncias da plenitude. Conforme assinalado por Jesus em seu sermão profético, está em Marcos capítulo 13, vivemos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que se operarão no planeta terrestre ao longo da eternidade. Confirmadas as graves revelações por João Evangelista, no seu memorável Apocalipse, vivemos já esses dias significativos, anunciadores das grandes transformações que se vêm representando. Eu vou sublinhar aqui revelações e Apocalipse, porque o verdadeiro significado de Apocalipse é revelação. Não é nada de final dos tempos, de fim de mundo, de fim de nada. A tradução do grego é revelação. E aí acabou ficando, por conta das revelações que estavam ali, virou uma coisa catastrófica, um fim de mundo. Então, olha só como ele fala que as graves revelações, no seu memorável Apocalipse, mostra que já vivemos esses dias, anunciadores das grandes transformações. Já está no orbe, né? Muito antes desses, que nós estamos falando aqui de Jesus, estamos falando aqui de João Evangelista, muito antes deles, os profetas também assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiria para a humanidade. Então, olha que eles já falavam que aconteceria isso, mas o que acontecer era uma coisa boa depois, tá? E o doutor Artemio vai alertar para isso. Os Espíritos do Senhor também se referiram a esse respeito a Allan Kardec, durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que as ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhe as estruturas físicas, morais e espirituais. Periodicamente, profetas de ocasião e sensitivos dignos expressam os seus sentimentos e preocupações em torno das grandes mudanças que já acontecem, mas que se tornarão mais expressivas caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egotismo a que se aferra. Bom, aqui ele está em 2004, então ele falou, caso a sociedade prossiga, 20 anos depois, quer dizer, antes de 20 anos, nós tivemos a nossa querida pandemia, que veio para dar um chacoalho no pessoal, que a sociedade continuou, né, sempre com o seu egoísmo, seu mundo, e esses descalabros morais. Agora, ele vai continuar aqui falando, tais fatalidades se expressam como efeito dos comportamentos primitivos que ainda nos permitimos. Então, a causa qual é? O comportamento desregrado, primitivo, como acabamos de falar, e isso é a causa. Essas fatalidades se expressam como efeito disso, distanciados dos ensinamentos libertadores apresentados por Jesus, e de fácil vivência, desde que aplicados os conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade engessada na ignorância e no materialismo. Agora que ele vai falar da história do bem ainda. Embora valiosíssima contribuição, em torno dos acontecimentos lutuosos, tem havido um grande esquecimento a respeito daquilo que acontecerá depois das ocorrências destruidoras. Então, sempre mostrando essas desgraceiras, essas que eles chamam de desgraças, né? Que essas fatalidades aí. Ele vai falar, todas as profecias afirmam que surgirá um mundo melhor, o reino dos céus na terra. Então, fala da destruição, dos flagelos destruidores, no caso, né? Só que todos afirmam que vai surgir um mundo melhor, o reino dos céus na terra. E aí ele continua alertando, né? E essa revelação ela é esquecida. Por quê? Ainda predomina no espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante, ameaçador, com esquecimento proposital ou não, em torno das benesses do amor e da misericórdia de Deus para com suas criaturas. É o que acontece até hoje. O pessoal gosta de notícia que, né, notícia que pinga sangue. Então tem que ser aquele negócio que aterroriza as pessoas, só contando catástrofe, mostrando aquela desgraça que as pessoas reclamando das
seus problemas, sempre com muita tristeza e muito mostrando aquela situação assim bem triste para todos ficarem envolvidos nessa vibração e apavorando as pessoas, né? E se sentindo até ameaçado. Aí ele vai contar que quando o evangelista João ouviu as graves revelações, seu coração ficou pesado e ele perguntou aflito para Jesus, né? Não há esperança? Logo ele escutou a resposta: sempre há esperança. Ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Que é o caso do nosso mundo regenerado, partindo para os mundos felizes, né? Que na regeneração nós vamos nos transformando para, seguindo a direção que nosso progresso espiritual, na lei do progresso, e aí a tendência é chegar a isso aí, nós vamos chegar, a gente tem certeza, quem é convicto na doutrina espírita sabe que isso vai acontecer, por isso que a gente tem que ter sempre confiança, certeza que da vida futura, essa certeza não pode sair do nosso coração, porque é o que a gente fala aqui, a vida é um trovão, um relâmpago, num século é um relâmpago, está lá no livro dos Espíritos, e no século da nossa vida, e nós somos espíritos imortais, não vamos ter, então vamos ter muito tempo ainda para fazer isso, só que acontece mais rápido à medida que a gente estiver se sintonizando, né? Com todas essas, a lei de Deus que está na nossa consciência. Aí teve uma pausa na conversa, na falação do Artemio ali, e diminuiu um pouco as preocupações, que as pessoas já estavam ficando preocupadas, né? E aí no final ele fala, ó, sempre falou, vai ter, que ele falou assim no final, todas as profecias afirmam que surgirá um mundo melhor, o reino do céu na terra. Quando é que Jesus ia vir para cá e ia fazer todo esse envolvimento que aconteceu para depois deixar tudo? Que a gente fala, Jesus está no leme, nós estamos na barca junto com ele. É lógico que acontecem várias situações preocupantes, como nós estamos vivendo os dias de hoje, mas quem tem a certeza que está tudo sendo controlado pela espiritualidade, os bons espíritos, os espíritos superiores, a gente fica tranquilo. Temos que levar com resignação, com aceitação dos desígnios divinos. Então, a seguir, ele continua dizendo: ocorrerão essas bênçãos porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta, construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Esses espíritos que vêm de Alcione são espíritos muito mais evoluídos que a gente, né? Lógico, já passaram para outro nível. E eles vêm eles não têm nenhuma ligação com esses seres que estão vivendo no planeta Terra. Porque assim eles não vão estar influenciados, porque, por exemplo, nasce uma criança que foi o assassino do pai na outra existência. Então, esses vínculos não vão existir. É o que eles sempre explicam lá. Serão espíritos que vêm para ajudar na evolução, e eles têm lá o seu amor universal, a fraternidade, né, e a solidariedade no coração. Então, eles vêm para fazer essa evolução do planeta, mas não vão ser atingidos com isso, porque eles nunca vão olhar para um pai com um negócio esquisito dentro, porque não bate bem, né? Poxa, eu não consigo olhar para meu pai, ou eu não me dou bem com a minha mãe, porque já tinha sido, né, outras existências com eles. Por isso que eles vão estar com essa, vamos dizer assim, até esse desapego, né? Ele continua contando que esses espíritos virão apressar o progresso moral e utilizando-se do intelectual e tecnológico para promover a fraternidade entre os povos, substituindo a guerra pela solidariedade, a escravidão decorrente do comércio perverso pela liberdade de escolha e de trocas, combatendo as doenças pandêmicas e endêmicas, as degenerativas, que já não se justificarão nesse mundo, né? Mais evoluído, porque os membros dessa famosa família não estarão assinalados pelos débitos de grande porte. Tá vendo? Então, eles não têm débitos de grande porte, eles não vêm com a carga de outras existências, com esses que já estão aqui, e também os daqui, no caso, vão apressar o progresso moral, que daqui a uns muitos anos, né, 30, 40, 50, a gente não sabe quanto, a partir daí, já vão ter essa diferença, porque já são espíritos que estão promovendo a fraternidade entre os povos.
O planeta, renovado na sua constituição física, harmonizadas as placas tectônicas, diminuída a alta temperatura do magma vulcânico, muitos cataclismos que o assolavam e destruíam desaparecerão pouco a pouco, apresentando-se com equilíbrio de temperatura, sem os calores calcinantes, nem os frios enrelejantes. Gelantes. Vai bem de gelo. Enrelejantes. Adaptando-se às novas condições climáticas, o organismo físico experimentará modificações especiais, em razão também dos seres que o habitarão, imprimindo nele outros valores fisiopsicológicos, que irão contribuir para a sua evolução espiritual. Serão nesses corpos que estarão reencarnados multidões de visitantes benéficos, contribuindo para o progresso da humanidade. Ao mesmo tempo, aqueles que puderem fruir desse momento, após a grande transição, ou seja, já estando no mundo de regeneração, né? Regenerado, graças ao pensamento e à iluminação interior, libertação de órgãos desnecessários, mantendo formas delicadas e leves, compatíveis com a futura atmosfera física e moral da Terra feliz. Então, vai haver uma modificação na conformação da física, né, dos habitantes do planeta Terra, que aí já fica cada vez mais, o que acontece? O perispírito cada vez mais vai ficando mais fluido, então os órgãos também vão ter uma outra... a gente sabe, né, para a evolução, né? A gente tinha dente canino há muitos anos, né? Milênios atrás, hoje em dia os caninos são menores. Então, toda essa modificação que já acontece conosco há milênios, né? Bilhões de anos, essa modificação física ela vai continuar e vai seguir na linha de para deixar todo mundo mais fluido, né? O nosso perispírito e o espírito mesmo vai ficar bem mais... Vamos ser mais espírito do que matéria, bem mais espírito que matéria. Aí ele vai falar em relação aos outros irmãos, né? Nessa ocasião, os irmãos geradores de distúrbios e de conflitos, aqueles que se comprazem na perversidade, por sintonia vibratória, serão transferidos para outro planeta, cuja psicosfera seja compatível com as suas condições. E esse planeta vai recebê-los no exílio temporário, lá onde eles vão aplicar os conhecimentos tecnológicos que tem, no caso, né, dessa era de agora, para auxiliar os seus habitantes, sofrendo a dor da saudade, da separação dos afetos e preparando-se moralmente para o retorno, um futuro retorno para a ascensão. Então, aí eles não estão regredindo na sua evolução. Eles vão com o que eles têm desenvolvido para um planeta com a sintonia deles. Porque se são espíritos que só querem viver na negatividade, no pessimismo, naquelas que a gente já falou, nas sensações, né? A parte sensorial, quer aproveitar a vida e que só quer fazer isso, não quer se preparar para o bem, e ainda fica, né? Tem uns que são cruéis, né? Querem continuar gerando distúrbio, conflito, perversos, esses vão para outro, como a gente já viu nesse último livro, Rumo do Mundo de Regeneração, que já estão indo, vários já foram e continuam indo, né, para esse outro planeta. E aí o Artemio vai falar aquilo que eu já falei antes, nunca se perdem os valores ante os divinos códigos. O espírito não perde seus valores, não perde suas habilidades, as suas faculdades. E o Pai Amantíssimo vela pelo universo, havendo delegado a Jesus a criação e a governança da Terra, que vem conduzindo com inefável amor e ímpar compaixão, a fim de que os habitantes sejam despojados das imperfeições que os retêm na retaguarda, e como filhos pródigos, retornem ao seu rebanho. Aí é a hora que ele também vai falar dos cientistas, dos que estão especialistas, né? Muitos de nós equipamos-nos dos conhecimentos próprios nas áreas da genética, da embriologia e da embriogenia, a fim de prepararmos os corpos que acolherão por algum tempo, no claustro da maternidade, esses mensageiros do amor e da misericórdia, na sua peregrinação terrestre. A nossa excursão ao planeta amado objetiva preparar a sociedade para o esforço sublime da grande transição. Essa é a excursão que eles vão fazer agora, na próxima missão. E ele termina dizendo, o tempo urge. É necessário recuperar os dias mal baratados, que é o título, né?
Os filhos não foram produtivos, nem que são mal baratados nos jogos viciosos da ilusão. Aí ele termina pedindo: necessitamos da contribuição oracional de todos, suplicando ao santo Poverello, que é o Francisco de Assis, né, que interceda a Jesus por nós. Então, vou dar uma paradinha para a gente fazer um comentário aqui agora, e aí a gente vai passar para terminar ali com a oração que Francisco de Assis faz. O que vocês estão achando? O que vocês acharam? Esse discurso aqui está bem, puxando bem a orelha e está sendo bem explicativo, né? Exatamente. A gente que está estudando a transição, né, quando lê isso, você vê um conceito assim, bem explicadinho do que é a transição planetária. Né? Me lembrei que tem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala um pouco sobre isso na questão dos diferentes estados da alma, na erraticidade, né? Quando fala que você vai evoluindo até... não é nem da erraticidade, não, mas você vai se desenvolvendo, você vai evoluindo e vai deixando a forma material, aquela matéria grosseira, né? Aí, na sua evolução como espírito. E o Miranda, ele é muito claro, né? Na descrição que ele faz sobre a transição, né? Não vai ser agora, assim, no estalar de dedos, a gente sabe, né? E o interessante, né, ele vem falando da encarnação em massa, porque tem as desencarnações em massa, mas também tem as encarnações em massa, né? E o nosso planeta já está recebendo esses espíritos mais evoluídos, né, com o objetivo de auxiliar, né, nessa transição. Então, devagar, porque vai ser sempre, né, devagar, né, os bons espíritos vão reencarnar e os maus espíritos, os que não se acertam, né, que não aceitam evoluir, não estão preparados para essas mudanças, ou que se obstinam no mal, né, nos vícios e tudo mais, eles vão ser levados para outros mundos, né? Mundos em que ele seja melhor burilado, né? Ele não, nós vamos nos colocar, né, aqui, né, nessa situação. E aí é interessante, porque com o passar do tempo, a população já vai sendo modificada. É por isso que ele fala que já começou nos anos 70. Quer dizer, você vai observando que é mais daqui a uns, sei lá, 50 anos, que seja, né? A gente não tem como prever, né? Mas já a gente vai, sabe. com 50 anos já morreu bastante gente, né? Nós aqui, Já. pelo menos, eu pelo menos já estou longe, já estou do outro lado. Se Deus quiser, estou lá trabalhando. Mas já vai sim ter uma mudança, porque com certeza muitos da nossa geração, da minha, por exemplo, geração de 40, 50, 60, 70, essas gerações vão ter saído e estão entrando as novas com outros pensamentos, com outros, né, conceitos e tudo. Então, a transição já está acontecendo. Kardec já fala desde aquela época. Os tempos são chegados. Há 160 anos atrás, os tempos estavam chegados para a transição. O que era a transição? Já era saindo daquele esquema. Por quê? Porque quando entrou a doutrina espírita, ela começou a explicar e as pessoas foram tendo conhecimento que nós somos espíritos, porque ele é o desencarnado. Quem que você é? Sou uma pessoa que já estava viva. Aí falou, então nós vamos ficar assim, quer dizer, nós somos espíritos, e começou aquela identificação que a gente precisa fazer, né? Que a gente até já comentou aqui, vamos deixar escrito no espelho, na geladeira, todo lugar, eu sou espírito, porque nós temos que ter isso em mente, que somos espíritos imortais, para poder agir em relação a isso, porque se nós somos espíritos imortais, nós vamos continuar, temos que prestar atenção no que estamos fazendo, que a gente está semeando, vamos colher no futuro, vamos colher, tendo uma boa vida, a gente vai ter uma boa morte, vamos continuar seguindo em frente. Tudo isso é importante. Agora, o mundo regenerado, ele ainda deve ter bastante
Tempo, porque ainda tem tempo desse pessoal crescer e começar a fazer as mudanças. E o mundo regenerado mesmo tem mais, vai ser há mais tempo, mas o mundo em regeneração já vai começar daqui a uns 50 anos, a gente já tem até... Aí isso já está bem colocado em vários livros, né? O próprio Miranda mesmo vai colocando aí que já estava muita mudança com esse último livro, que foi agora em 2020, e aí, botando mais 50 anos depois de 2020, nós estamos já caminhando realmente para um tempo melhor, né? Quem mais quer falar? Porque aí a gente passa para o... Já são 20 para as 9, a gente passar para o... A gente tem que lembrar que a natureza não dá saltos, né? A gente não dá saltos, né? É só a gente parar para pensar que a gente não consegue fazer uma mudança interior da noite para o dia. A gente leva, sei lá, uma vida inteira fazendo análise, estudando o nosso comportamento, pensando, poxa, por que eu repito esse mesmo comportamento e você não se controla? Quer dizer, a gente tem muita dificuldade para operar essa transformação. Então, se a gente tem como indivíduo, imagina, é porque não é um planeta que vai evoluir, são as pessoas que habitam o planeta que vão evoluir. Né? O planeta também, físico, ele também vai ter. Eles falaram aqui agora, o físico... Não, uma vez que as pessoas evoluam, é claro que elas vão transformar o planeta, né? O planeta vai melhorar, vai ter uma preservação psicosfera, do meio ambiente, porque as pessoas são evoluídas, têm a consciência da importância da natureza, né? De viver em harmonia com a natureza, enfim. Eu também li que a pessoa, não só a psicosfera, eu li também, foi recentemente, que à medida que a gente vai modificando essa energia, né, aí vai modificando a psicosfera, ele vai tendo essa constituição física, está falado aqui, ela vai ser renovada. Vão começar a ter, as placas não vai ter mais essa alteração, vai ser harmonizada a placa tectônica, o magma vulcânico, isso não tem a ver com o ser humano. Entendeu? Isso aí tem a ver com a planeta Terra evoluindo. Ele é um organismo vivo, né? A gente sabe, gente, é matéria de Gaia. Então, ele vai evoluindo, aí vai ter esse equilíbrio, mas isso vai ser conduzido mais rapidamente pela psicosfera estando equilibrada, parar de ter os pensamentos, né? Que o Miranda fala que vê tudo escuro, tudo, né, sombrio, porque os pensamentos ficam sustentando. À medida que esses espíritos que estão vindo terão outros pensamentos e vão atuar de maneira evoluída, né, mais consciente com tudo, eles vão, aí vai modificando a psicosfera, e isso ajuda na camada física do planeta Terra. Justamente. As próprias construções, né, das casas, enfim, serão diferentes. Inclusive, isso já está acontecendo. Existem pessoas, existem até cursos, né, em que você aprende a construir casas ecológicas. Existem empresas que constroem casas ecológicas, né, para você não precisar usar ar-condicionado. Né? A gente ainda vai chegar lá, vai demorar. Vai chegar. Porque na próxima a gente vê isso. Nessa agora não. Vamos passar para o restinho do texto, depois a gente comenta mais, porque para conseguir fechar tudo e não atrasar muito. Então, aqui agora, um profundo silêncio, que aí o Artemio pediu para Francisco de Assis fazer a oração, interceder a Jesus por nós. Então, um profundo silêncio, feito de emoção e reconhecimento, dominou todo o auditório enlevado. Nesse momento, o santo de Assis levantou-se, dirigiu-se à tribuna e, nimbado de claridades siderais, orou emocionado. Eu vou falar aqui, mas imagina a voz dele lá, né? Vamos ler devagarzinho. Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado
em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão de nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos de retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. As últimas palavras foram anunciadas com voz embargada pela emoção. A um sinal de Lopes Neto, o organista começou a dedilhar o teclado com harmonia. Flocos de luz desciam suavemente ao ritmo da melodia que escutávamos. E, automaticamente, pusemos-nos a abraçar-nos, seguindo o exemplo dos nobres membros da mesa diretora. A reunião foi encerrada com especial onda de ternura e de beleza. Eu deixei aqui 2 referências depois, para vocês lerem depois, na hora que eu enviar o arquivo, que é sobre os mundos superiores, como é que é, do livro Justiça Divina, e um outro da Gênesis, falando que a fraternidade vai ser a pedra angular da nova ordem social, que a gente vê, né? Mas a fé tem que ser nos princípios fundamentais, e todo mundo vai aceitar. Deus, futuro, progresso individual indefinido, infinito, né? Indefinido, e a perpetuidade das relações entre os seres. Então, esse aqui eu não vou ler agora, não. Vou terminar para ver se vocês querem comentar alguma coisa, para não ficar muito tarde. E acabou o capítulo. Agora vamos depois ver o que eles vão comentar sobre a missão, né? Que agora estão apresentando. Sultane Vera. Oi. Oi. Posta depois aquele estudo sobre as colônias? As colônias? Eu vou botar, esse é um dos anexos. Vai esse Word, vai aquele PDF e vão o link, né? Que agora é um link só do vídeo. Tá, beleza. Fala, Pedro. Não, no caso, a pergunta era para pedir para se depois podia enviar essa belíssima oração de São Francisco no grupo. Então, isso aí está no capítulo. Eu vou enviar esse arquivo do Word e isso está no capítulo do livro, vai no finalzinho. Claro. Então, tudo que eu leio aqui, eu sempre envio no Word, né? Mas é a oração final. Eu achei essa oração na internet, até depois eu posso até tentar mandar, porque eu acho que foi pelo WhatsApp, porque ela está meio pesada. Ela vem com uma música, até falou que oração, psicografada por Divaldo, né? Essa oração toda, cada slide é um texto de oração, com uma foto linda e uma música. Eu vou mandar para vocês, então, quando eu conseguir, porque eu não sei, depois tentei achar de novo, mas eu estou com ela guardada aqui no lixo do meu arquivo, eu vou mandar. Também muito bonita. Muito obrigado. Nada. E aí, quem mais algum comentário? O que vocês acham aí do capítulo? Eu achei interessante, né, aquela parte que João Evangelista consegue ver já o mundo regenerado, né? E sempre me lembro que Jesus, na época que ele estava encarnado aqui, né, ele já via a gente também lá na frente, né? Então, tem a questão da esperança, né? Acho que isso deve dar uma esperança enorme, né? Já poder ver lá na frente, né? E vai dar tudo certo, né? Ou seja, a gente foi criado para ser feliz, para a perfeição, né? Para chegar à perfectibilidade, né? Então, isso me chamou muita atenção, essa parte. Isso que você falou também, eu estava num outro estudo
e onde estava se discutindo, né, que, na verdade, o futuro não existe, né? Eles são as várias dimensões, né, lá na frente, foi vivido, né? Na verdade, o futuro já foi vivido, né? É que, conforme a evolução espiritual, os espíritos mais evoluídos, eles têm essa possibilidade de ver aquilo, né? Ah, eu vejo o futuro. Na verdade, ele vê o futuro mesmo porque o futuro já foi vivido, né? Digamos assim, né? De acordo com as... É isso, né, Sultânia? De acordo com as várias dimensões, né? Os tais dos universos paralelos, né? Eu também já escutei essas coisas aí, que o tempo não existe, que a gente... Você, por que vai chover? Porque aquilo já está projetado. Ai, mas cadê o livre-arbítrio? Não é bem assim, né? A gente, quando coloca essa história, por exemplo, lá eu estava estudando também outro estudo, hoje, já preparando para quinta-feira, uma coisa que fala que lá no Salmo 22, quando vem falando, não se diz qual é o salmista, vem falando tudo que está falado, isso acho que 1000 anos antes de Jesus, está contando tudo o que aconteceu com Jesus, passo a passo. E andando, e não sei o quê, que iam enfiar na mão e nos pés. Salmo 22. Aí, porque no nosso estudo reclamaram que, por que Jesus falou, pai, não, porque me abandonaste, não sei o quê. E nesse salmo tem essa frase que aí, como se fosse, quando o Messias estivesse aqui, ele falaria isso. Então, aí a gente colocou lá para o pessoal entender por que Jesus fala isso, está só em Mateus. Em Mateus, ele é judeu, e ele sempre traz a parte que Jesus era judeu. Então, aí ele deixa claro que Jesus falou em hebraico, tem toda uma história, né? E que ele estava repetindo um pedaço do Salmo para mostrar que toda aquela sequência estava mostrando que era ele que estava ali, que realmente ele era o Messias. E todo aqueles que são os estudiosos lá, que chamam de fariseus, né? Todos os fariseus que estavam ali, quando fosse recitando, ele ia... Peraí, mas ele está falando tudo, então realmente, se ele está falando assim, ele é o Messias. Chegaria a essa conclusão, vamos dizer. Isso foi até o Jorge lá que fala. Você estava se referindo a Davi, o que Davi falou no Salmo. Não me lembro se foi Davi, no 22, exatamente. E quando ele vai falando aquilo tudo, você vê a mesma coisa. Já estava sabendo o que ia acontecer? Então, tudo isso é meio que fica nessas dimensões, mas, na verdade, é aquelas que a gente fala, é a probabilidade. Nós só temos certeza de uma coisa, que a Bia até comentou, que não adianta, não tem como fugir, vai todo mundo chegar lá estamos naquele deutropismo, você vai em direção ao Pai, você não tem como. É a nosso determinismo? Você pode demorar aí, né, trilhões, bilhões de anos, se quiser seguir na frente, mas aí é isso que vai, esse que é o final, de chegar ao seu espírito. Destino final. Destino o destino final. O espírito ainda bem, né? Então, essa que é a nossa certeza. E outra coisa que Jesus também falou foi que ninguém ia, ele não ia deixar nenhum das suas ovelhas para trás. Ovelhas desamparadas. Então, aí a gente vê para pensar, para que ter medo, para que ficar assustado e nervoso e preocupado. Se não for aqui agora, né? Eu estou assim, vai acontecer isso. Tá, mas você tem certeza que você continua. Primeiro passo. Quando a gente tem certeza da vida futura, a nossa vida muda, nossa concepção de existência muda. Muda dos dois lados. Muda para você parar de fazer besteira e muda para ter certeza que você vai chegar a uma coisa boa na frente. Porque você tem que ter algum resultado disso. A certeza da vida futura, gente, é o que leva a nossa vida adiante. Com toda convicção, sabe, com paciência, com calma. A gente pode não estar conseguindo, como até a Carla comentou, a gente tenta, vai lá e erra e volta. Isso aí é treinamento. São milênios de instintos animais que a gente tem que ir cortando devagarzinho. Inclusive, amanhã nós vamos fazer até um estudo sobre isso, e aí depois vou botar lá no grupo, para quem não viu ainda, um estudo que a gente vai fazer para poder ver como a gente pode começar a domar essa mente nossa, né? E domar essas emoções. Mas é treinamento. A gente não vai conseguir. Mas é por isso que essa doutrina ela é abençoada, né? Porque ela nos dá justamente esse olhar de futuro, né? Exatamente. Também acho.
E é isso que também me leva a viver sempre tranquilidade, apesar de incêndios que apareçam, mas eu depois paro para pensar, primeiro que eu penso, tudo passa. É a primeira coisa que eu penso, tudo passa. Segunda coisa que eu penso, vai dar tudo certo. Pode não ser agora, mas vai dar tudo certo. Vamos com calma. E aí começar a fazer a sintonização, porque nessa aí achando que vai ficar fazendo outras coisas, a conexão nossa com a vibração, com o alto, é o tempo todo, é voltar a sua mente em direção a isso, passar ao longo do dia, se você não está podendo ver ou escutar uma, ou ler alguma coisa, vai passando, faz as suas orações, quando puder, vai lá, entra num rádio, escuta uma coisinha de uma palestra espírita pequena, ou uma colocação, vai tentando buscar um jeito de você ficar nessa sintonia. Em todo momento que você tiver. Não, é educar mesmo, educar a nossa mente, educar a mente. A uma perspectiva melhor. Exato. E isso não é autoajuda, não. Isso não, e é você modificar um hábito. É o nosso futuro mesmo, é o nosso futuro mesmo. Exatamente. Gente, já são quase 9 horas, vamos fechar aqui, tá bom? Estou agradecendo muito a vocês estarem todos aqui e vamos agora para a próxima semana, capítulo 14. E foi um prazer estar com todos vocês. Boa noite para todos. A Carlinha vai fazer a oração para fechar e a gente se despede. Beijo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Vai, Carla. Senhor Jesus, obrigada por mais uma reunião de estudos, de esclarecimentos, que nós possamos, com esse aprendizado, levar à nossa casa, à nossa família, aos nossos amigos, ao trabalho, enfim, à nossa vida cotidiana, esse aprendizado, e que a gente tenha condições, Senhor, de melhorar cada vez mais com esses aprendizados, melhorar e caminhar para a nossa reforma íntima tão almejada. Obrigada, Jesus, mais uma vez, por essa reunião e que nós possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Graças Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau. Gente.